Palavra do Senhor, você pode se assentar, por favor? Ainda nesse início de carta, começamos semana passada, se você não acompanhou, pode ouvir no nosso YouTube, para saber do que estamos tratando. Paulo está aprofundando o que começa a expor, ele está no comecinho da carta. Só nesse trecho que eu li para vocês aqui hoje, nós temos texto para pelo menos 4 sermões aqui. Então é um texto denso. E Paulo está falando agora tanto para gentios quanto para judeus, como nós vimos no início da carta, no primeiro trecho. No entanto, agora ele vai falar exclusivamente para gentios que estão lá em Roma. E ele está falando para cristãos gentios, na sua maioria, falando dos gentios romanos. Nós sabemos que Roma, naquele tempo, era a capital do império. E nesse ponto, Paulo vai conduzir os crentes de Roma a entenderem que nós somos nivelados por baixo todos, gentios ou judeus, nivelados por baixo igualmente por causa do pecado, mas que pela graça de Deus podemos ser nivelados por cima pelo perdão gracioso de Deus. Todos somos nivelados por baixo. Alguns seremos nivelados por cima por causa da graça de Deus, porque nem todos serão salvos. Daqui até o final do capítulo 4, desse trecho introdutório, até o final do capítulo 4, nós vamos encontrar vários paralelos que nos remetem ao ponto inicial da Escritura, ao Pentateuco, a parte da lei de Deus. A lei de Deus é o parâmetro pelo qual nós enxergamos o mundo. Nós não enxergamos o mundo pelo parâmetro do próprio mundo. Quando Paulo discorre a respeito da pecaminosidade e de como se aproximar de Deus, ele está falando a partir dos pressupostos de Deus e da sua lei. Porque não há como nos aproximarmos de Deus a não ser pelo caminho exposto e disposto pelo próprio Deus para isso. Essa lei nós encontramos no Antigo Testamento. E isso destrói aquele discurso que muitas vezes nós vemos de que a lei ela não vale para os dias de hoje. Tanto vale que Cristo veio cumpri-la em nosso favor. É o nosso cumprimento individual que não é mais exigido nos pressupostos e nas minudescências da lei. Mas a lei é válida. Ela nunca foi abrogada. O que foi removido da nossa frente foi o juízo que nós tínhamos de cumpri-la natural e fisicamente falando. Porque esse caminho foi levado por Cristo na cruz e nos poupou de, por exemplo, termos que carregar agora um bezerro para dentro da igreja. E alguém ali na porta, o presbítero, não sei como é que seria na nomenclatura dos oficiais de hoje, alguém degolar um bezerro ali fora, aquela sangueira toda, espalhando para tudo quanto é lado, ia ter uma bacia ali no meio para a gente se lavar, para poder chegar e começar a adorar a Deus. Isso não existe mais. Nesse sentido, a lei foi substituída por aquilo que Cristo fez. Mas quando nós queremos saber a vontade de Deus, ela é ditada por Deus ao longo de toda a história da redenção. Não existe uma ruptura entre Antigo e Novo Testamento. É uma só lei, é um só testamento, é uma só aliança. Essa história de lei e graça separadas, isso é muito recente na história da igreja. A história da teologia mostra que isso tem menos de 200 anos. E a gente absorveu isso de forma tão fácil. Mas isso não é parte integrante do pensamento, por exemplo, dos autores da Bíblia. Agora, esse trecho aqui de Romanos nos mostra que, contrariando a revelação de Deus, o homem natural, o homem caído, busca para si uma estrutura de autorrealização e ele começa a ver a si próprio como centro da atenção, isso é por causa do pecado, e isso vai se transformando numa relação de profundo desejo hedonístico, ou seja, eu quero prazer de qualquer jeito, e obviamente se eu quero prazer de qualquer jeito, isso não pode incluir a presença de um Deus santo na minha vida. Porque Deus não vai permitir qualquer prazer que seja. E quanto mais o ser humano quer se aproximar do seu eu, tanto mais
ele se afasta do ser de Deus. Essa é uma relação. Quanto mais perto do meu eu natural, pecaminoso, mais longe eu vou do ser de Deus. E por isso é que a gente não se conhece. Porque, como eu disse hoje na EBD, e sim, estava aqui no meu sermão de hoje, João Calvino, no comecinho das Institutas, ele vai nos dizer que nós só conhecemos Deus se nos conhecermos, e só nos conhecemos se conhecermos Deus. Essa é uma relação de mão dupla. Não há como termos conhecimento de nós se não passarmos pelo conhecimento de Deus. Não é fácil pensarmos dessa maneira como seres humanos, porque nós temos a plena convicção da nossa autonomia, quando de autônomos nós não temos nada. Eu participei de um curso há muitos anos atrás, em que cada um tinha que expor alguma coisa, né, como mensagem do Evangelho, e veio um irmão das Filipinas, tinha gente de tudo quanto é lugar, veio um irmão das Filipinas com um bonequinho assim na mão, sabe, aquele marionete, aquele títere, e ele começou a conversar com ele sabia fazer aquilo direitinho, ele falava, tal, papapá, e aquele bonequinho era um incrédulo, né, porque ele dizia que não precisava de Deus, tal. Aí chegou uma hora que ele apoiou o bonequinho, tirou a mão e começou a falar com ele não respondia mais. E falava para ele, levanta, e ele não levantava. E ele falou assim, somos nós, enquanto a mão de Deus estiver nos dando vida e condições, nós fazemos. Mas o dia que ele retira a sua mão, nós desfalecemos. Esse é o contexto da história de Paulo aqui nesse momento. Ele tinha um conjunto de informações na sua cabeça a respeito da igreja de Roma, a respeito do lugar, a respeito do império, ele sendo cidadão do Império Romano. E diferentemente do que possamos pensar quando temos a extensão de toda essa carta de Paulo aos Romanos em mãos, nós veremos um Paulo que começa falando da ira de Deus, porque ninguém pode apreciar completamente o Evangelho se antes não for apresentado a sua própria fragilidade e a sua própria condenação perante a justa ira de Deus. É por isso que quando você vai pregar o Evangelho para algumas pessoas, sem mostrar primeiro que aquela pessoa é pecadora, ela vai dizer, mas eu não preciso, eu nunca roubei, nunca matei, nunca traí minha mulher. E ele vai dizer coisas boas, coisas lícitas, mas sem a prerrogativa de haver Deus em seu coração. Sem apresentar o pecado, a pessoa não entende a necessidade do perdão. E por isso Paulo começa. Porque o Evangelho é um anúncio feito a pessoas que estão universalmente debaixo da acusação perfeita, completa e total de um Deus que é absolutamente santo. E essas pessoas, por causa disso, estão expostas à ira de Deus. Nós estamos expostos à ira de Deus. E a ira de Deus só não se derrama sobre os seus filhos, porque entre os seus filhos salvos e o próprio Deus, cuja ira é justa e santa, está a figura do Redentor Jesus Cristo. As pessoas hoje não são particularmente interessadas no Evangelho, porque não sabem nada a respeito da lei de Deus e dificilmente recebem a comunicação de que estão perdidas em seus delitos e pecados. Ora, Paulo começa a falar no versículo 18, que constitui o eixo central dessa fala de Paulo nesse trecho até o versículo 32, que a ira de Deus se revela sobre todos aqueles que transgridem o desejo e as ordens de Deus a respeito da própria vida. E Paulo vai demonstrar que os gentios estão sujeitos a esse julgamento. E é isso que ele faz. Esse trecho aqui é para os gentios. Ele está falando para a igreja de Roma. Vejam bem, os gentios romanos estão sob essa estrutura de julgamento de Deus. E eu não sei se no começo da carta, enquanto ouviam, os crentes de Roma começaram a soltar fogos. Está vendo? A gente é bom demais, os romanos é que não prestam. Mas no começo do capítulo 2, Paulo vai brecar a sua fala sobre os gentios e vai começar a falar, os judeus também estão sob a ira de Deus. Não adianta vocês terem chegado aqui com a lei de Deus inscrita em tábuas,
porque ela não estava inscrita no coração de vocês. E aí talvez eles mudem de perspectiva. Eu não sei, se tivesse uma câmera oculta lá na igreja de Roma, quando pela primeira vez essa epístola foi lida, talvez nós nos surpreendêssemos com rostos vibrando no capítulo 1 e se tornando murchos no capítulo 2. Mas ainda aqui, Paulo descreve a total desobediência dos gentios à lei divina. Mas por que desobediência se eles são gentios? Eles não são judeus. Eles não estavam expostos à lei de Deus, não estavam expostos à lei de Moisés, mas estavam expostos à lei de Noé. A lei de Noé é aquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus. É a revelação pela qual Deus mostra, através dos feitos da criação, através dos elementos criacionais, que Ele é Deus e que somente Ele tem poder para criar tudo aquilo. E uma vez abalados pela percepção de que existe um Deus criador, esses deveriam se tornar abertos para ouvir a revelação especial, na qual o Salvador, o Deus Salvador, seria apresentado aos seus corações. A crítica de Paulo é a seguinte: na primeira etapa, em que Deus se apresentou de forma geral pela lei noética, esses mesmos travaram o seu coração e resolveram ser desobedientes a tal ponto que se rebelaram contra Deus e fizeram isso de modo tão intenso, de modo tão profundo, que Deus, em virtude das suas escolhas deliberadamente contrárias à revelação de Deus, com raciocínios entenebrecidos pela própria inabilidade de se colocar como obedientes a Deus, acabaram por se tornar, pensando-se eles sábios, absolutamente tolos, insensatos, usando uma palavrinha que a gente não pode usar por falta de educação, mas que eu vou usar. Tornaram-se burros quando achavam que eram muito inteligentes. Essa era a sina dos romanos quando Paulo escrevia para eles. Tornaram-se absolutamente injustos e pecadores quando se criam retos e justos. Então, quando tiveram conhecimento da existência do Deus Criador, se recusaram a reconhecê-lo. Meus irmãos, isso é o que se espalha sobre todo ser humano criado. Todo ser humano recebe a revelação geral de Deus. Todo. Eu já contei para vocês, e não vou contar hoje, o exemplo, o testemunho que eu conheço pessoalmente de uma pessoa que levou 2 anos depois de ser mexido no seu coração pela revelação geral, sem saber quem era Cristo, levou 2 anos procurando, até que diante de uma exposição simples de alguém semi-analfabeto, que abriu a Bíblia e pregou Cristo, ele falou: é esse que eu estou procurando e não sabia. Eu acho que ele ainda está vivo e é um pastor. Não vou contar a história, num outro momento eu conto de novo, senão eu vou perder tempo aqui. Mas nesse momento aqui, Paulo recorda que a manifestação da ira divina sobre aqueles que rejeitam Deus muitas vezes se concretiza na forma de uma entrega permissiva, pela qual Deus permite que esses tais sigam os desejos dos seus próprios corações e venham acolher as consequências das suas escolhas equivocadas e antitéticas a Deus. Em outras palavras, o ser humano, para usar até uma paráfrase do título, do nome de um livro que está por aí, um livro bom, por sinal, nós, como seres humanos, nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se adoramos a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nos tornamos parecidos com Cristo, se adorarmos Cristo. E nos parecemos cada vez mais com ídolos, demônios, entidades contrárias a Deus, se a essas tais coisas também adorarmos. Amém? Qual é a decorrência disso?
eles que agora estão obscurecidos pela injustiça, injustiça que eles próprios admitiram por não reconhecer quem é Deus. Deus agora os entrega a uma plena impureza. E aí vem os versículos de 24 a 25, que começa com a expressão, por isso, Deus, é uma ação de Deus. O homem aqui se torna passivo. Por isso, Deus os entregou, ou seja, por isso eles foram entregues por Deus. Isso remete a tudo que Paulo expôs entre o versículo 18 e o 23. Paulo está falando do estado geral do ser humano, particularmente do gentio, e agora ele diz, por isso, por causa desse estado geral, porque eles acharam que eram espertos, porque eles se tornaram tolos, porque eles se tornaram afastados de Deus, porque eles não reconheceram quem era Deus, por isso, Deus os entregou à impureza. Que tipo de impureza? Algo visível? Não. Aos desejos do coração deles. E aqui a coisa começa a mergulhar. Porque aqui, na inauguração desse segundo bloco do seu argumento, Paulo vai aprofundar mais um degrau nessa discussão. Em essência, o apóstolo vai afirmar aqui que o ser humano completamente envolvido pelo pecado, e ele está dessa forma porque ele quer, ele se considera mais sábio do que Deus e, assumindo-se superior a ele, ele vai criar para si, uma vez que ele rejeita Deus, ele vai criar para si os seus próprios deuses, que são os seus ídolos. Mas vejam bem, Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração deles. Os ídolos não necessariamente estão à nossa vista. Os ídolos nascem no coração, e eu sou obrigado a fazer mais uma vez referência ao nosso reformador, dizendo que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O problema está no coração, o problema não está no que se vê. O que se vê é a decorrência daquilo que está no coração. Que eu falei antes, um coração envolto em trevas, por causa da rejeição do Deus que se revela. Contudo, a insensatez humana o leva a forjar divindades, deuses, divindades falsas, a partir de elementos menores que Deus, que por sua vez são, obviamente, criaturas do próprio Deus. Deus é rejeitado pelo homem. O homem pega o que Deus criou, esse mesmo Deus rejeitado, e aquilo que ele criou serve de espelhamento para a criação de deuses falsos. Essa pretensa sabedoria humana vai se revelar como uma grande tolice. A idolatria, portanto, na pena de Paulo, é a mais completa expressão da falta de inteligência. Se vocês analisarem literariamente esse trecho de Paulo, vocês vão ver que ele está afirmando: o idólatra é o mais tolo dos homens. Por quê? Porque é fruto de uma imersão plena e total no pecado. Quanto mais imerso no pecado, mais tolo é o coração do homem. E com esses desejos desordenados dominando sua mente, as suas emoções, o que aflora do coração vai para a mente, vai para as emoções. O homem afastado de Deus é entregue pelo próprio Deus à experiência da sua vontade pecaminosa. E é nesse contexto que Paulo vai enfatizar que Deus, o próprio Deus rejeitado por eles, os entregou aos desejos ardentes do seu coração, um coração combalido, entregue ao pecado. E aí vai se estabelecer uma clara relação entre, prestem atenção, aqui se estabelece uma clara e perfeita conexão entre idolatria e imoralidade. Deu para vocês entenderem? Há uma conexão clara, exposta, não está nas entrelinhas, isso é claro da parte de Paulo. Idolatria conduz à imoralidade.
Opa, que negócio é esse? Lembre-se de alguns cultos estranhos a Deus. E veja quanta perversão moral há nesses cultos. É para você fazer um exercício aí, lembre-se de alguns cultos. Agora lembre-se também de alguns lugares que pretensamente se chamam de cristãos, que são eivados de imoralidade. Portanto, fazendo o caminho contrário, se são plenos de imoralidade é porque ali há idolatria, ou seja, o verdadeiro Deus não recebe adoração plena naquele lugar. E por favor, irmãos, por idolatria eu estou falando toda sorte de idolatria, não estou falando apenas de estatuetas. Essa aí é a mais fácil de identificar. A idolatria que está enraizada no coração, essa é complicada. Porque o sujeito jura de pé junto que não tem ídolo nenhum, mas ele tem uma coleção de ídolos. E por causa dessa coleção de ídolos, ele desemboca nos processos da imoralidade. Opa, o que Paulo está nos falando aqui? A rejeição a esse Deus Criador, nesse homem mergulhado em idolatria e imoralidade, vai resultar num juízo, no qual o homem entregue a própria autossuficiência. Vejam bem, irmãos, sabe, é uma escada que ele vai descendo. Cada degrau desse é um degrau para baixo, que Paulo vai mencionando. Isso se expressa no fato que o ser humano acaba por se tornar, de fato, semelhante àquilo que adora. E se ele adora um ídolo que vai conduzi-lo à imoralidade, ele vai se tornar imoral. Deu para entender essa correlação? A verdade de Deus, que é manifestada na criação conforme o desígnio divino, torna-se então substituída no homem natural por mentiras que usurpam o lugar exclusivo de Deus. E Deus sai do coração humano. Essa troca evidencia de maneira muito clara que o homem não apenas desconhece a Deus, mas também desconhece a si mesmo. E aí a gente volta para aquela tese inicial. A impureza que vai brotar num coração escurecido pelo pecado, cegado a toda sorte de realidade espiritual, conduz o ser humano a voltar-se para si mesmo e para os seus deleites pecaminosos. E ele vai se tornar um idólatra incapaz de perceber a presença de Deus e a sua revelação. A impureza a qual ele foi entregue por Deus abre as portas para todo tipo de pecado. O coração humano inflamado por desejos que aí se tornam incontroláveis, porque não tem mais o freio possível de Deus, nem de uma natureza que reconheça Deus. Vai buscar incessantemente novas experiências que vão conduzi-lo cada vez mais a uma nova desonra, a uma nova repetição, revelando o estado de completa alienação do homem em relação ao seu Criador. É isso tudo que Paulo fala nos versículos 24 e 25. E aí vamos para o 26. 26 e 27, Paulo nos dá mais uma guinada e vamos descer mais um degrau nessa história. Porque depois de ter entregue o homem à impureza, agora Deus vai entregar o homem à vergonha. Aquele que estava sob a impureza agora vai estar sob a vergonha. Eu preciso voltar um pouquinho, não vou falar de história aqui, até porque nós temos professor de história aqui presente. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Mas na Grécia clássica e na Roma antiga, que é onde Paulo está, na Roma antiga agora, prestem atenção para vocês entenderem por que Paulo escreve o que ele escreve. A compreensão da sexualidade diferia totalmente dos padrões que nós temos hoje. Prestem atenção. Porque esses conceitos eles eram mais vinculados a papéis sociais e a dinâmicas do poder dos substratos sociais do que a categorias de orientação sexual. Estou até usando alguns termos de hoje para a gente fazer o comparativo. Na Grécia, ou seja, antes do tempo de Paulo, existia um exercício plenamente aceito na sociedade,
que era o exercício da pederastia. Era comum. Um homem velho, que era um professor, ele trazia para sua casa um jovem em formação que ia servi-lo nos seus prazeres sexuais, enquanto ele ensinava filosofia, matemática, retórica, oratória. E quando a gente olha assim, desculpa o pessoal da filosofia, mas quando a gente olha para os grandes filósofos do passado, você diz assim, eles passaram por isso. Eles eram gregos. Eles passaram por isso. Eles foram ser viciados e depois se viciaram. Isso era considerado uma prática educativa na Grécia Antiga. Era socialmente aceito. Era normal. Era tão normal como você matricular um filho na escola. Era normal. Desde que obedecesse algumas normas culturais específicas. Quando chegamos a Roma, e é o tempo de Paulo, as relações homoafetivas também estavam associadas a hierarquias sociais. Era comum que homens livres mantivessem relações com escravos ou com homens recém-libertos, alforriados. Embora muitas vezes a passividade de um cidadão adulto fosse questionada e até tida como de baixa estima. Tanto na Grécia quanto em Roma, inexistiam termos equivalentes aos nossos modernos termos. Homossexualidade ou heterossexualidade. Não existiam isso. Por quê? Porque a identidade sexual não era concebida como um componente individual essencial para a individualidade. E eu quero ter a oportunidade de falar sobre individualidade com vocês. Infelizmente não vai ser hoje, porque tem a ver com esse assunto. E a individualidade no Ocidente somente foi construída e sacramentada após o Concílio de Calcedônia. Esse é um ganho da cristandade para a nossa sociedade. Séculos depois de Paulo. O que Paulo nos diz, e ele está mergulhado nesse contexto sociocultural. A igreja de Roma estava na capital onde isso era aceito. No ápice do Império Romano, um homem, para ser considerado homem, às vezes ele andava com uma lista de outros homens atrás dele. Meus irmãos, eu estou falando de coisas que eu não estou no século XXI, eu estou no século I. E o que ele nos diz é que essas sociedades passavam pelo que ele chamava de paixões vergonhosas. Ele está escrevendo para a capital do império, dizendo, isso que vocês estão vendo aí em Roma são as paixões vergonhosas, por causa de um pecado extremado a partir do qual Deus havia liberado pessoas para receberem em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por que é que Paulo fala desse jeito? Porque o uso social do império estava sendo mostrado para que a igreja soubesse que aquilo não era devido dentro da igreja. A igreja não pode, em hipótese alguma, assimilar práticas da sociedade. Se a igreja não consegue mais influenciar a sociedade, tem dois problemas. A igreja não está fazendo seu papel, ou a sociedade já se tornou extremamente opressora e a igreja está acantonada. Pode ser até juridicamente falando. Por que isso? Porque esses costumes não eram configurações sociais, mas eram, Paulo deixa claro, isso é da sociedade romana? Não apenas isso. Isso é pelo que eu expliquei a partir do versículo 18. Esses homens, essas mulheres, são fruto do afastamento deliberado da revelação que Deus fez de si mesmo. Por isso, eles estão entregues a si mesmos. Por isso, Deus tirou a sua mão. Por isso, eles estão sob essa égide de vergonha. Estão imersos no pecado e na vergonha. A revelação geral de Deus foi rejeitada. E eles simplesmente internalizaram que eram melhores e eram mais inteligentes que Deus e criaram sua própria cultura. E por isso criaram livremente os seus ídolos. E agora, versículos 26 e 27.
Aqueles que antes eram idólatras e se pareciam com seus ídolos, agora adoram a si próprios, adoram o seu próprio ventre, adoram os seus próprios desejos. Era um culto em que, por causa do hedonismo em que eles estavam mergulhados, por causa do alto prazer, eles tinham chegado àquele estágio de profunda distância de Deus. Quando ele aborda essas práticas, ele se refere a elas como expressão de paixões vergonhosas, resultantes de um estado de pecado extremado. Ele afirma que Deus havia permitido que essas pessoas recebessem em si mesmas todo, como eu acabei de falar, o peso de tudo isso. Quando nós olhamos para o versículo 26, que começa por causa disso, versículo 24 e 25. Tá? Por isso, no versículo 24, é do 18 ao 23. Por causa disso, do versículo 26, ele está em referência ao versículo 24 e 25. Isso se conecta à explicação que Paulo vem trazendo sobre o processo da idolatria. É o terceiro bloco da sua argumentação. E nesse trecho, Paulo se dirige aos cristãos de Roma, uma igreja que estava no olho do furacão, no centro do império. As decisões políticas, sociais e de costume do império todo se tomavam ali em Roma. Mesmo que ali houvesse uma igreja, Roma ainda era intrinsecamente pagã. E o paganismo nada mais é do que a oposição organizada e sistematicamente programada da verdade do Evangelho. O paganismo, tanto grego quanto romano, era um paganismo anterior à proclamação inicial do Evangelho. Por que é bom a gente saber isso? Porque nós estamos agora no meio de uma iniciativa de ordem global para neopaganizar o mundo. Você já ouviu falar em neopaganismo? Movimento Wicca? Os movimentos esotéricos? Os movimentos da teologia liberal? Os movimentos das minorias que parecem subjugadas e que, na verdade, subjugam a maioria? Tudo isso faz parte da neopaganização, em que os preceitos e conceitos pagãos tentam ser impostos àqueles que não querem. O que Paulo critica aqui é aquilo que se quer fazer novamente hoje. Não estamos mais em Roma, mas parece que Roma está brotando de todos os cantos. Todos os bueiros das ruas parece que trazem Roma até o meio da rua. Por terem rejeitado Deus, considerando-se mais sábios do que ele, e por terem criado os seus próprios ídolos, trechinho anterior, Paulo declara que Deus os entregou ainda mais profundamente à sua pecaminosidade, desceu um degrau a mais, evidenciado na contrariedade às práticas romanas, que eram herdadas dos gregos e de outros povos, de manterem relações que Paulo chama de paixões vergonhosas, e de relações que Paulo diz que trocaram o mundo natural por outro contrário à natureza, que levaram as pessoas, a palavras de Paulo, se inflamarem mutuamente em sua sensualidade. E a conexão dessa degradação progressiva deve ser feita com o versículo 24. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E agora, do 26 ao 27, ele está dizendo como isso chega na mais profunda degradação do ser humano. Essa é uma degradação generalizada da sexualidade humana, que redunda em atividades ainda mais pervertidas. Para Paulo, tudo vai começar com a idolatria.
Tudo vai começar com trocar Deus, o Deus Criador, e a sua adoração, por um culto à criatura, o que vai dar ocasião. O que vai dar ocasião? A troca das relações sexuais por aquelas contrárias à natureza. A gente vai concluir isso daqui a pouco. Mas o que eu quero que você perceba é que o pecado da plena rejeição a Deus fez com que o homem se achasse mais sábio do que ele era. Por isso ele se tornou idólatra, admitindo para si coisas da criação em lugar do Criador. Tornou-se tolo o suficiente para isso. Não bastasse isso, ele passa a adorar a si mesmo. E na adoração a si mesmo, ele se torna seu próprio ídolo. E a expressão primária da idolatria, que era venerar ídolos exteriores ao seu coração, embora lá brotando, agora é inflamar-se de modo contrário à natureza, fazendo com que ele adore o seu estado de pleno desejo de prazer e que agora qualquer prazer vai servir. Nesse processo hedonista, Paulo reconhece o que estava acontecendo em Roma e diz para a igreja: lugar disso na igreja não existe. Paulo continua aqui no texto a Romanos, mas como quem inspirou isso foi Deus, Deus continua dizendo para a igreja: não há lugar para isso na igreja. Até que finalmente Deus os entregou à reprovação. E aí vem do versículo 28 ao 32. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou pela terceira vez. Paulo diz que Deus entrega o ser humano a alguma coisa. Pela terceira vez. E esse versículo é um dos mais esclarecedores desse texto, versículo 28. É nesse momento aqui que nós temos a passagem para o versículo 19, em que ele começa dizendo: esses que pecaram e se afastaram de Deus estão cheios de todo tipo de injustiça. E aqui ele vai fazer uma lista que eu já vou falar para vocês. Porque do versículo 19 até o 32, ele apresenta uma relação de atitudes humanas feitas por quem não tem Deus no seu coração, portanto, está num daqueles diversos níveis de idolatria que Paulo vem falando, ou seja, alguém totalmente afastado de Deus. Paulo não está criando aqui uma abordagem inédita, porque na literatura daquele tempo costumava-se fazer relações dessa ordem, dessa natureza, tanto na filosofia, quanto nos primeiros tratados pedagógicos, quanto no próprio tratado bíblico. Isso era comum, você fazer uma relação. Paulo faz várias relações dessas ao longo dos seus textos. Lá na filosofia, talvez quem mais gostasse de fazer isso era a escola estoica. Eles gostavam de fazer listagem, né? Mas Paulo pega isso, que o judaísmo também usava ali naquele tempo. O judaísmo emprega isso na sua tradição literária, filosófica, e escreve dessa maneira, e Paulo também usa isso. Ele traz para o contexto cristão. Nos versículos anteriores, a descrição da retribuição contra a apostasia se restringe ao pecado sexual. Primeiro, a idolatria, que abre portas para a auto-idolatria, ou seja, toda disfunção da sexualidade com relação ao que é natural no ser humano. Por que Paulo fala exclusivamente da homoafetividade naquele ponto? Por causa do contexto em que ele estava mergulhado no Império Romano. Se ele estivesse aqui falando hoje para a gente, ele ia falar isso, e mais do adultério, e mais da fornicação, e mais de um monte de coisa, porque esse seria o substrato que ele estaria. Não que não houvesse naquele tempo, mas isso era o que mais era evidente. E ele então nos fornece aqui um sucinto catálogo de outros pecados,
E aqui vai se estabelecer o pulo do gato dessa história. Porque é muito comum nós termos uma exegese feita em parte nesse trecho, em que a atenção recai apenas sobre os pecados da sexualidade. O que Paulo está dizendo é: os pecados da sexualidade são pecados como outros quaisquer. Eles são hediondos porque são pecados. Mas espera aí um instantinho que eu vou dar mais uma lista de um monte de pecados para vocês saberem que eles existem. E a partir daqui ele vai nos mostrar que há coisas que se praticam, coisas que não convêm. Lá do versículo 28. E ele fala então 3 frases seguintes, imediatas, dividindo pecados numa estrutura em que ele começa de forma muito geral. São 4 pecados no começo do versículo 29. Injustiça, perversidade, avareza e maldade. Ele fala desses 4 pecados, vejam bem, ele coloca esses 4 pecados no mesmo nível de rejeição do Deus Santo que os pecados que ele tinha acabado de mencionar com detalhamento. Você conhece alguém injusto? Alguém que deforme a justiça e que, ao invés de salvaguardar o necessitado, o pobre e a viúva, como a lei ordena, oprimem aqueles que são inocentes? Paulo diz: esse que assim pratica, ou seja, aquele que pratica injustiça, não tem diferença daquele que pratica outros pecados, inclusive essas deformidades da sexualidade humana. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês sabem o que é somiticaria? Alguém sabe o que é? Vocês que gostam de anotar palavras novas aí, somiticaria, vocês sabem o que é? Alguém sabe? Não. Somiticaria é pão durice. É um nome bacana para você reclamar de alguém, tá? Decora aí depois. O pecado da somiticaria é o pecado da avareza. Eu sei disso porque é o título de um sermão que eu preguei há muitos anos. O pão duro está no mesmo nível de pecado de todos esses desníveis, de todos esses pecados que Deus listou aqui através de Paulo. Você é pão duro? Entre você e um outro pecador não tem diferença. Olha o que Paulo está dizendo. O famoso pão de vaca. Né? Maldade, tem gente que faz maldade a troco de nada. Pois Paulo está dizendo, tanto faz você ter inflamado o seu corpo com outro do mesmo sexo, ou você praticar maldade, você está igual. É por isso que eu falei que esse trecho da Epístola de Paulo aos Romanos recebe sempre uma exegese pela metade, que as pessoas param ali onde se fala das relações sexuais, mas não vão até o final. E quando vão, passam correndo. A segunda lista, ele põe 5 pecados, está no final do versículo 29. Inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Meus irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é que esses não são pecados difíceis da gente achar, não. O homicídio, talvez você não conheça um homicida de perto. Tá? Dependendo de onde você anda, você não conhece. Ou, quem sabe, você conhece, não sei. Inveja? Isso é fácil. Não é? Estou com uma santa inveja. Isso é pecado, não existe santa inveja. Isso é pecado, é um santo pecado, né? Não existe isso. Discórdia é um dos pecados mais comuns no meio da igreja. O que Deus trouxe de bênção na época da reforma, parece que ele deixou um espinho na carne da igreja protestante para se lembrar que depende de Deus. Porque por discórdia existem a maioria das denominações que nós conhecemos hoje.
por discórdia. Existe a maioria das igrejas abertas. E tem alguns bairros e municípios aqui do Rio de Janeiro, não estou nem saindo do Rio porque eu não sei, mas aqui no Rio tem quarteirões em que você tropeça em 4, 5 igrejas, cada portinha desse tamanho. E eu não quero dizer que não é possível ter gente fiel e sincera ali. É possível, mas na enorme maioria das vezes começou porque não estou de acordo com o pastor, não. Aí vai embora, abre uma portinha, a lei do Brasil faculta, você nem sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe de discórdia. Está aqui, é um pecado. Pecado igual a todos os pecados que Paulo lista no seu capítulo 1, inclusive os dos desvios da sexualidade humana. Paulo coloca tudo no mesmo nível. Eu já falei do engano e da malícia. Eu acho que você não conhece nenhum crente que engana o outro. Acabei de falar uma frase enganosa. Crente malicioso que semeia aqui para dar o nó lá na frente e laçar o pé do irmão. O que Paulo está dizendo é: isso é pecado. Pecado como que os romanos praticam e que não deve entrar na igreja. Vocês estão entendendo a gravidade desse capítulo 1 de Romanos? Em que a gente olha, a segunda parte dele fala, Paulo está falando só das relações homoafetivas. Não, isso é um grão dentro do todo. E como eu falei para vocês, ele provavelmente só tocou nesse assunto, nesta carta especificamente por causa do contexto sociocultural dos irmãos da igreja de Roma. Porque senão ele tocaria nisso numa outra lista, como ele já fez em outros lugares. Aí vem a terceira e última lista, que parece ser mais abrangente. No finalzinho do 29 até o 30, em que ele fala difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Como eu falei, esses pecados são fáceis da gente encontrar. São fáceis. Quem não conhece um pastor arrogante? Vou falar de pastor, porque aí eu falo minha classe, né? Sem afeição natural, é um sujeito desafeiçoado, ele não consegue ter empatia, mas isso não é porque o sujeito é introspectivo, não. Isso acontece aqui por uma prática deliberada. Eu não quero ter afeição pelas pessoas, porque senão ele não colocaria numa lista de pecados. Paulo não é doido de falar daquele que tem um problema qualquer e não consegue se relacionar bem. Ele está falando daquele que deliberadamente não produz afeição por seu irmão, pelo seu próximo. Desobedientes aos pais. Esse pecado começa na criação dos nossos filhos. Aquele que desobedece os pais, desobedece as autoridades, desobedece a palavra de Deus, desobedece o próprio Deus. Porque a desobediência é algo latente no coração humano. Como a gente gosta de desobedecer. Às vezes a gente quer desobedecer só para ser do contra. A gente leva prejuízo, mas fica feliz. Fiz o contrário do que mandaram. Eu mando em mim mesmo. É o pecado do versículo 18 até o 23. Eu sou o melhor, eu sou autônomo, eu me mando, eu me basto. Sou mais inteligente. Paulo está falando do mesmo sujeito que começa a desconsiderar quem é o Deus Criador, lá do versículo 18. No versículo 24 se torna um idólatra, profanador. No versículo 26 ele entra de mergulho na profanação, trazendo vergonha sobre si mesmo, inflamando-se sensual e sexualmente, de modo abjeto. E agora ele está dizendo, vocês achavam que eu estava falando só deles? Estou falando de todo mundo.
Paulo ainda está falando dos gentios, mas ele está dizendo, cuidado, porque isso está batendo na porta da igreja o tempo todo. E ele encerra dizendo, eu não vou falar pecado por pecado, gente, porque depois não daria tempo da gente concluir. E, infelizmente, o tempo hoje foi. Eu conversei ali com os presbíteros. Esse foi um dos sermões que eu mais tive que revisar para encurtar, porque é muita coisa para a gente falar. Mas ele diz, no final, ele condena, ele traz palavras de condenação claras, explícitas, tanto aos que cometem os pecados, quanto àqueles que incentivam ou fazem as mesmas práticas. Paulo vai além disso, ele diz não somente, mas também. E isso implica dizer que ele vê aqueles que aprovam os pecadores como sendo piores do que os próprios pecadores. Porque aqueles que aprovam os pecadores são aqueles que conhecem a natureza do pecado e conhecem quem é Deus. Não é possível admitir usos pecaminosos do mundo na vida de um verdadeiro cristão. Porque ou você faz, ou você aprova quem faz o que é condenado pela Escritura. Deu para entender, gente? Vou falar agora outra coisa para vocês. Os presbíteros me repreendam depois se eu estiver errado. Eu tenho convicção que esta igreja tem um púlpito de doutrina saudável. A sã doutrina é pregada daqui. Daqui até aí, eu não posso mexer no seu coração nem no seu intelecto. Eu posso responder que esta é uma igreja de púlpito saudável. Eu não posso sequer dizer, esta é uma igreja saudável, porque só Deus conhece o coração de vocês. Não tragam para dentro da vida de vocês algo que é do mundo. Não se coloquem sob o juízo deste versículo 32. Porque se vocês se colocarem sob o juízo deste versículo 32, vocês estarão sob o juízo de tudo que Paulo fala, do versículo 18 até o 31. Deu para entender, irmãos? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Essa mudez é sim ou é não? O presbiteriano de vez em quando responde. Vocês entenderam? Não é sempre que o presbiteriano fala, não. De vez em quando ele fala. Posso concluir? É uma igreja plenamente democrática. A verdadeira e sã doutrina nos ensina que Deus é, ao mesmo tempo, amoroso e justo. Essas conclusões são extraídas do que eu acabei de pregar aqui. Um dos exemplos clássicos mais importantes, mais comuns disso, se encontra no sermão pregado por Jonathan Edwards em 1741. Pecadores nas mãos de um Deus irado, em que ele parte de Deuteronômio 32 e começa a discorrer a respeito dos ímpios de Israel, ímpios e incrédulos de Israel. Sabendo que nós hoje somos o Israel espiritual, Jonathan Edwards talvez aplicasse no final, eu também estou falando para os ímpios e incrédulos da igreja. Briga com ele quando chegar lá no céu. Só estou repetindo. Aquele era o povo visível de Deus. A igreja local é o povo visível de Deus hoje. E apesar de todas as obras maravilhosas que Deus opera em favor daquele povo, tinha operado e continua operando em favor do seu povo visível ao longo da história, o povo permanecia sem juízo e destituído de entendimento da real relação daquele povo com o seu Deus. Versículo 28 que eu li diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável. É isso. Paulo está falando para os gentios de Roma, mas isso aqui a gente pode aplicar para a gente.
Porque se nós formos reprovados pelo Senhor, seremos entregues ao nosso próprio desígnio. E não vou entrar agora nos meandros da soteriologia. Só para você ficar aguado agora. Mas a Bíblia é clara. O Senhor já inscreveu o nosso nome no livro da vida, ao mesmo tempo que diz, fica de pé, persevera até o final, para você ser salvo. Um dia a gente conversa sobre esse aparente paradoxo. Segunda conclusão, é uma pergunta que eu faço, e se Paulo estivesse escrevendo agora no século XXI? Chegamos ao primeiro quarto do século XXI. Como Paulo escreveria hoje? Porque os seres humanos continuam desatentos ao fato de que a impureza é a porta que conduz a todas as derrotas espirituais. A impureza que eu falei, a imoralidade é decorrente da idolatria. O ser humano ele é imoral porque ele é idólatra. Meus irmãos, isso é quase uma cadeia de pensamento. Você não é imoral se você não for idólatra. Você está adorando alguma coisa que não é o Deus eterno, perfeito, justo. E por não adorá-lo, por não reconhecê-lo, você se torna idólatra. Quem não adore a Deus tem idolatria encaixada no seu coração, dentro ou fora da igreja. Ateus são idólatras. Agnósticos são idólatras. Eles podem não reconhecer, mas são. Nós podemos entender pelo estudo de Paulo e de suas cartas, que ele, se ele estivesse entre nós hoje, ele continuaria a dizer que o homem se afastou de Deus, ele continuaria a dizer que isso aconteceu de tal forma que ele se tornou depravado. Isso aconteceu de tal maneira que ele desviou os usos do que é natural. Ele continuaria dizendo a mesma coisa que ele disse. E a igreja precisa continuar dizendo a mesma coisa, porque isso está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus, e nós temos que promulgá-la. Essa é a lei de Deus. Não por algo em particular, mas porque ele não aprovaria de forma alguma a troca do Deus Santo pelo próprio homem. Terceira coisa, é que Paulo prega especificamente, é uma pergunta, Paulo prega especificamente contra a relação homossexual? É por isso que eu falei que esse trecho, ele sempre recebe uma exegese pela metade, e as pessoas param nesse ponto. Eu espero que você tenha entendido que a exegese é mais ampla do que isso. Isso está ali, mas vai além disso. E essa é uma discussão importante, porque hoje há dois grandes grupos, pelo menos, fora os outros menores, dois grandes grupos. Um diz que sim, outro diz que não. E o crente comum, às vezes, fica no meio desse fogo cruzado. Mas eu digo que não. Paulo não prega especialmente contra essas pessoas. Ele fala, sim, especificamente desse pecado. Mas esse não é o tom majoritário desse trecho da epístola de Paulo aos Romanos. Ele coloca como um dos exemplos, que depois ele cita outros, não sei quantos, 12, não sei quantos que eu li aqui para vocês, tem que contar. E ele coloca todos esses pecados no mesmo patamar, ou seja, o homem degenera-se por não reconhecer a divindade do Deus Criador. Por causa disso ele se torna idólatra, por causa disso ele adora a si mesmo. E a expressão mais fácil de ver a adoração a si mesmo é a expressão clara e efervescente do prazer. É o hedonismo, que, é claro, se manifesta de modo absolutamente perceptível em toda forma de sexualidade humana. Talvez se Paulo escrevesse hoje, são ilações que fazemos, ele não falasse apenas, vocês que estão aí no Rio de Janeiro, cuidado com a igreja de Roma, não faria sentido. Cuidado com a população de Roma, ele não faria sentido. Ele falaria para nós, vocês estão na cidade do Rio de Janeiro?
Cuidado, que aí tem baile funk. Vocês acham que ele ia falar o quê? Dos romanos? Ele ia dizer, cuidado com os batidões, os proibidões. Não deixe isso entrar na igreja, não. Isso é pernicioso. Ele ia dizer, não existe esse negócio de uma igreja de traficante que ora para o cara sair para assaltar, não. Você está no Rio de Janeiro, não entra nessa, não. Não deixa isso entrar na sua igreja. Deu para vocês entenderem? Ele trata desse assunto porque era pertinente à realidade da igreja de Roma. Mas esse assunto também nos interessa. Ele ia nos dar essa lista aqui de baixo, dos versículos 29 e 30. Essa lista ele ia repetir ipsis literi, como está aqui. E talvez ele se lembrasse de nos falar outras coisas. Eu falei hoje na EBD, pode, da mesma fonte, jorrar água doce e amarga? Pode? Pode ou não pode, gente? Mas no meio da igreja de Cristo, na igreja visível, do Rio de Janeiro, no século 21, o que mais tem é fonte com água doce e amarga tentando brotar ao mesmo tempo. Se Paulo escrevesse hoje, ele não falaria especificamente sobre A ou B. Ele colocaria tudo como sendo abominação diante de Deus, como ele fez aqui. E ele encaixaria isso no substrato que nós temos hoje. A grande lição que nós temos é que igreja e mundo estão em total oposição. Não há como andar sobre o muro. Ou se adora a Deus, ou se adora a Baal. A qual desses senhores queremos servir? Essa pergunta não ficou restrita ao Antigo Testamento. Ela veio até os nossos dias. A quem nós queremos servir? A Deus ou a Baal? Qual é o cântico que sai da sua boca? É para Deus ou é para Baal? A quem ou diante de quem seu joelho se dobra? Diante de Deus ou diante de Baal? A sua escolha de vida é para Deus ou é para Baal? E meus irmãos, se vocês não entenderam, a culpa é minha, porque eu não expliquei direito. Voltem para o texto de Romanos e vejam o que Paulo fala. A pergunta que temos que fazer no final, e eu aqui peço perdão pelo extrapolar do tempo de hoje. Onde é que nós estamos? Estamos lá em Roma ou estamos na igreja? Nós estamos em aliança com Deus ou achamos que dá para viver com Deus seguindo as coisas do mundo? Qual é a sua decisão? Entrar pelo versículo 18? Ou esperar um pouco e andar pelo caminho que Deus vai propor pelo próprio apóstolo Paulo nos capítulos seguintes? Viver para Deus e ser inconveniente ao mundo? Ou viver para o mundo e ser incompatível com Deus e sua santidade? Vamos ficar de pé, irmãos.